Então, pessoal, bom dia mais uma vez. Eu trouxe para vocês hoje esse material referente à estrutura do parágrafo. A gente sabe que o texto dissertativo argumentativo, que é o texto que o Enem exige para a redação, e a gente já começa desde o primeiro ano, né, do ensino médio, a se preparar para essa tipologia textual, que é o texto dissertativo argumentativo, ele é composto pela estrutura de parágrafos, tá? E esses parágrafos, eles são divididos em 3 partes, que nós já estudamos. Vocês lembram quais são as 3 partes que compõem lá a redação, o texto dissertativo argumentativo? Qual é a divisão do nosso texto? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso, beleza. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando que a introdução e o desenvolvimento e a conclusão, a introdução e a conclusão, elas têm a menor parte do meu texto, tá? Os parágrafos são menores. A conclusão e a introdução são os menores parágrafos do meu texto. Já os parágrafos do desenvolvimento são os maiores parágrafos da minha redação, do meu texto. Então, diz assim, pessoal, ó, o parágrafo. Quem gostaria de ler para mim? Quem gostaria de participar da minha live ao vivo aí, colaborando aí com a sua leitura? É só ativar o microfone e dizer eu. Vocês têm que participar. Eu quero. Eu quem? Eu, Ana Luísa. Ana Luísa. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, amor. Como o senhor tá? Eu estou bem. E você? De onde você fala, Ana Luísa? Eu falo diretamente da Mercado do Brejo, Belém, Paraíba. Belém, Paraíba. Um abraço aí para todos os paraibanos participando conosco aqui da nossa live. Olha só. Terra boa, Paraíba. Então, represente Belém, terra do maior São Pedro, Paraíba, participando conosco aqui da nossa live com a sua leitura, Ana Luísa. Parágrafo, e aí pra gente? O parágrafo corresponde a uma estrutura textual da qual estão contidas informações de um texto, sendo caracterizado pelo recuo em relação à margem esquerda do texto. Beleza, para aí, Maria Luísa, só um minutinho. Então, pessoal, o que é que indica que eu iniciei um novo parágrafo? O que é que vai indicar que eu iniciei um novo parágrafo? Me respondam aí. Vai, gente, responde, que eu li já, tem que responder vocês, né? Pois é, Maria Luísa já leu. O recuo da primeira palavra. Isso, muito bem. O recuo, ou seja, aquele espaçamento que eu deixo, não é, lá antes de começar a escrever o meu parágrafo. Então, todo parágrafo ele é marcado por aquele espaçamento. O que é que eu tenho que ter cuidado, pessoal? Com a chamada alineação. Não é alienação de ser alienado, não, viu? É alineação, ou seja, manter aquela minha organização de espaço do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, para que todos os... Luciano está pedindo para liberar ele, avisem aí. Luciano Neto. Já admiti. Agora eu aprendi. Pronto. Então, eu tenho que manter o mesmo espaçamento, a mesma alineação, tá? Dos meus parágrafos, para que o meu texto ele fique todo organizado. Beleza? Continua aí, Maria Luísa. Ô, professor. Oi. Desculpa aí ter saído, mas porque a internet daqui de casa é meio... Não, sem problemas. A internet de todo mundo nesse período tá um pouco complicada mesmo. É via cipó. Tudo bem.
Pode continuar, Lembre-se que Maria o Luísa. texto, tá. Lembre-se que o texto constitui um todo coeso, composto de diversos parágrafos, os quais, por sua vez, são constituídos por diversas frases, que apresentam uma determinada coerência e coesão entre si, ou seja, uma ideia central mediante a pontuação, e o uso de elementos coesivos adequado à semântica do texto. A passagem de um parágrafo para o outro dependerá o con- dependerá do conteúdo e da finalidade do emissor de construí-lo. A partir Pronto. disso, lembre-se. Tá, Para aí um minutinho, Maria Luísa, para explicar essa parte. tá. Então, lembrando, pessoal, que embora os parágrafos eles tragam assuntos diferentes, aliás, não são assuntos, não é? São tópicos diferentes relacionados ao mesmo tema, ao mesmo assunto. Você vai, por exemplo, estar tratando da violência contra a mulher no Brasil, por exemplo. Então, todo o seu texto vai ter que estar falando sobre o mesmo tema. Só que cada parágrafo vai apresentar um tópico, uma informação nova a respeito desse tema. Tá legal? Cada parágrafo apresenta um tema diferente. Não é bem um tema, apresenta uma informação diferente relacionada ao mesmo tema. Entenderam isso aí? Entendi. Sendo que esse parágrafo que você está escrevendo, ele tem que retomar o parágrafo anterior, tá certo? Ele nunca pode ser uma ideia solta. É por isso que eu coloquei aqui, ó. O texto, ele constitui um todo coeso, ou seja, tem que existir a coesão entre os parágrafos, aquela ligação, aquela harmonia entre os parágrafos. E a gente faz isso usando os conectivos, tá? Que são as conjunções que a gente usa, por exemplo, para iniciar um parágrafo dentro da nossa redação. Em primeiro plano, tá? Com isso, assim sendo, são aqueles conectivos que a gente usa para dar uma ideia de continuidade, de que um parágrafo ele está dando continuidade ao anterior, embora nesse novo parágrafo você vá apresentar uma informação nova sobre o tema, mas todos eles têm que estar bem amarradinhos. Ninguém solta a mão de ninguém. Tem que estar todos juntinhos. Certo? Pode continuar, Maria Luísa. A partir disso, lembre-se que a eficácia de um texto ou de abordar sobre um tema se forma mediante o discurso e a organização das ideias apresentadas pelo locutor, o emissor, de forma a permitir o entendimento do interlocutor, do receptor. 19 história. Então, lembre-se que a eficácia de um texto, ao abordar um tema, não é? Mediante o discurso e a organização das ideias apresentadas pelo locutor, que é o emissor. No seu caso, você é o autor do seu texto. E quando a gente escreve para um leitor, não é? A gente não escreve para a gente mesmo, a gente escreve para um leitor que irá ser o nosso receptor, não é? O receptor Professor, do nosso texto. licença. Oi, Clara Mello tá pedindo. pra você aceitar ela. deixa eu ver aqui. Eita, esqueci que eu não trouxe minha garrafa. Já, Maria Clara Mello. Acho que deu certo. Mas sim. Maria Clara Mello. Deu, ela entrou. Deu, né? Deu. Certo. Fala aí, Clara. Maria Clara, cadê você? Dá um oi pra gente, ver se você realmente está na live. Continuando, pessoal. Vamos agora partir para a estruturação do parágrafo, tá? Então, retomando. Então, a gente viu que o parágrafo, tá? Ele é marcado pelo recuo em relação à margem esquerda do meu texto, certo? Cada parágrafo,
ele apresenta uma informação nova sobre o tema do qual eu estou dissertando, do qual eu estou escrevendo. Beleza? E a estrutura do meu parágrafo, pessoal, assim como o texto por completo, o texto inteiro é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão, o meu parágrafo ele também tem que ter as 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, olha só. A construção de um parágrafo envolve 3 partes fundamentais. Quem lê para mim a parte da introdução do parágrafo? Eu leio. Eu quem? Maria Luísa. Maria Luísa novamente participando conosco aqui da nossa live. Não, É a outra professora. Maria Luísa. Ah, é outra Maria Luísa? Eu Porque sou a outra Ana era Luísa. Ana. Ah, é Ana Ana Luísa e agora é Maria Luísa. É, tudo com Certo. Luísa. Ana Pra Luísa, de onde você equilibrar. fala? Maria Maria Luísa. Luísa. Maria Luísa. Bananeiras. Bananeiras, Paraíba, olha aí. Terra boa do São João, né? São João Que Pé não de vai ter esse Serra. ano. Que não vai ter, oh, que pena. Não é isso. Vamos lá, colabore conosco. Leia aí a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Ok. Não, só a introdução. Mas chamar Não, outra pessoa pra ver. É. leia aí pra gente. Tá. Chamado de tópico frasal, essa parte define toda a ideia do parágrafo. Alguns recursos que auxiliam na estruturação de um tópico frasal são uma alusão histórica, declaração inicial, interrogação. Precisa desligar, não. Só deixa baixinho. Tá. Já li a introdução. E o resto, desenvolvimento? Sim, é para ler tudo, tá? É. Desenvolvimento. Momento de explicação ou explanação do tópico inicial, frasal. Algumas maneiras para o desenvolvimento do texto são desenvolvimento por definição, fundamentação, exemplos, detalhes e comparação. Conclusão. Nessa parte ocorre o arremate e a retomada para encerrar a ideia inicial. Bom, então o parágrafo, gente, ele apresenta essas 3 partes, né? Como eu já falei. A introdução, ela apresenta aquele tópico frasal. O tópico frasal, vocês podem aí grifar, quem está com papel impresso, né? Ou então anotar aí no caderno. Tópico frasal é aquela informação, tá? É aquela frase-chave. É a frase-chave do meu parágrafo, sobre a qual eu vou desenvolver, tá? Essa parte define toda a ideia do parágrafo. E esse tópico frasal, ele pode ser, na minha redação, pode ser uma citação, você pode colocar a fala de alguma autoridade, algum especialista sobre o assunto na sua redação, tá? Pode ser uma alusão histórica, você coloca lá uma informação que fez parte do processo histórico relacionado ao tema que você está desenvolvendo na sua redação, tá? E aí, depois que você apresenta essa frase, você vai desenvolver o seu parágrafo, tá? Ou seja, você vai explicar aquela primeira frase do parágrafo. Apresentou o tópico frasal, apresentou a frase, desenvolveu, explicou, dando exemplos, detalhes sobre a frase, encerra a sua construção do parágrafo, tá? Onde você vai retomar para encerrar a ideia inicial. Vamos ver isso na prática. Eu trouxe aqui para vocês o parágrafo de um trecho, de um texto, tá? Dividido com as 3 partes. Eu coloquei aí cada parte com uma cor diferente. Vocês estão vendo? Estão vendo aí? Estou vendo. Sim. Cada parte do parágrafo eu coloquei de uma cor para vocês verem melhor como é constituída a composição. Na teoria, a gente viu que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Na prática, com o meu parágrafo construído, como é que fica essa divisão? Vamos lá. Quem vai ser o próximo participante aqui da minha live?
Alguém disse que queria ler aqui. Miguel. Cadê Miguel? Vai, Miguel lindo! Aceita ele de novo, professor? Oxe. Ele saiu, foi? É porque ele vai entrar pelo celular. Acho que ele estava no PC. Cadê Miguel? Aqui. Não apareceu aqui. Se entrou na live, tem que fazer a doação pelo QR Code. Acho certo mesmo. Ô, professor. Oi. Cadê Miguel? Tá bom, Miguel. A gente espera. Aceita, professor? Aceita, professor. Cadê Miguel? Pronto. Vamos ver isso no seguinte exemplo que Miguel vai ler para a gente. Tá me escutando? Sim, Miguel. Uma pesquisa, Miguel. Diz onde tu fala. uma pesquisa feita em Flandres, na Bélgica, com 1.800 estudantes de 13 a 17 anos, revelou que o uso do celular à noite é prática recorrente entre os adolescentes. Ponto. Então, Maior dos para aí, pais, Miguel, um minutinho. Então, essa primeira frase que está aí, esse primeiro período, que está destacado com a cor vermelha, nós podemos dizer que é qual parte do meu parágrafo? Introdução. Um É a tópico introdução, frasal. que é a chamada frase núcleo, não é? Ou tópico frasal. Beleza. Pode continuar. Agora vamos para o desenvolvimento do meu parágrafo. A preocupação maior dos pais no que diz respeito à mídia é com relação ao tempo que as crianças gastam vendo TV, ouvindo música ou navegando na internet. Casos de cansaço excessivo informado pelos adolescentes foram atribuídos ao abuso na utilização do celular, tanto em ligações quanto em trocas de mensagem de texto. Eles gastam muito tempo se conectando com outras pessoas e alguns deles fazem isso a noite inteira. Beleza. Então, ele desenvolveu por meio, né, de exemplos de como esse cansaço ocorre na vida dos jovens que participaram dessa pesquisa. Observe que o parágrafo ele é iniciado com dados de uma pesquisa realizada na Bélgica, né, informando que estudantes de 13 a 17 anos revelaram que o uso à noite do celular é prática recorrente entre esses adolescentes. Então, ele inicia o parágrafo apresentando os dados de uma pesquisa e depois ele vai desenvolver a informação que ele apresentou sobre essa pesquisa, né? Depois que ele desenvolve, ele vai concluir o parágrafo. E o que é que diz a conclusão? Lê aí, Miguel. Especialistas recomendam que as crianças e os adolescentes tenham entre 8 e 10 horas de sono por noite, para manter uma vida saudável e um bom desempenho durante o dia. Ponto. Terminei o meu parágrafo. Então, olha só. Eu tenho aqui a construção de um parágrafo dividido em 3 partes, que são a introdução, que é a apresentação da frase núcleo, do tópico frasal, o desenvolvimento e a conclusão. Simples assim. Tá legal? Eu passei para vocês uma proposta de redação, não foi isso? Na videoaula que eu disponibilizei, sobre o tema a pandemia no mundo globalizado. Não foi isso? E eu observei que muitos alunos ainda não estavam com essa ideia de estruturação de parágrafos bem definida, bem organizada, tá? Então, eu achei necessário a gente retomar essa questão de estruturação do texto, dissertativo argumentativo, tá?
Lembrando que, pessoal, quais são os maiores parágrafos do meu texto? Da minha redação, dissertativa argumentativa. Desenvolvimento. Para o desenvolvimento, tá? Você pode apresentar mais de um parágrafo, entre 2 e 3 parágrafos. Um para a introdução, 2 ou 3 para o desenvolvimento e um para a conclusão, tá bom? Essa é basicamente a estrutura. Questões a respeito da construção de um parágrafo. Eu deixei aí 5 questões para a gente responder, não foi isso? E a primeira diz assim: leia o parágrafo a seguir. Embora a população brasileira seja muito otimista e trabalhadora, mostra-se muito desacreditada com as frequentes denúncias de corrupção exibidas em todos os meios de comunicação do país diariamente. Então, só por essa introdução, por esse tópico frasal, a gente já consegue aprender que o tema dessa redação está relacionado a quê? Ativem o microfone para me responder. Só por essa introdução, a gente já consegue entender que o tema da redação refere-se a quê? Está relacionado a quê? Oi? Muito bem, corrupção, não é isso? Muito bem, Miguel. A corrupção, aos políticos, não é? Do Brasil. E a letra A diz assim: do ponto de vista semântico, há um aspecto que deve ser evitado na Professor, construção... no da gente tá estrutural. No meu, pelo menos. Oi? No meu tá do ponto de vista estrutural. Ah, é, isso mesmo. Do ponto meu de vista estrutural, eu me confundi com a letra B. Eu já fui direto para a letra B. A letra A pergunta do ponto de vista estrutural. Há um aspecto que deve ser evitado na construção de um parágrafo. Justifique. Em Existe relação apenas à estrutura do parágrafo, o que é que deve ser evitado? O que vocês colocaram aí? ter apenas um período para todo parágrafo. Deve haver pelo menos 2. Isso, apenas um período, apenas uma frase, não é? Então, isso mesmo. Deve ser evitado apenas um período no parágrafo, tendo no mínimo 2. 2. Muito bem. Eu coloquei uma parecida. Com outras palavras. Com outras palavras. Eu coloquei que deve ser, Qual é aí a resposta que vocês votaram? deve ser evitada a repetição de orações no mesmo parágrafo. Também. Professor, como é do senhor? Para eu botar aqui direitinho. Não. A minha é isso mesmo que os meninos colocaram. Tá? Deve ser evitado. Existir apenas um período para todo parágrafo. A Deve haver construção pelo de menos 2. apenas um período para todo o parágrafo. Agora sim, letra B. Do ponto de vista semântico, quando a gente fala em semântica, a gente está falando em quê, pessoal? Do sentido? Sentido, isso mesmo. O que um parágrafo deve ter para ser bem-sucedido? Comente. É preciso organizar as ideias que serão expressadas pelo mesmo. Isso. Tem que ter coerência, tem que ter a coesão, não é? E a apresentação... Como é? Como é? coesão. O que é isso aqui que está aparecendo? Tem que ter coesão, tem que ter coerência e a apresentação de informações novas. Letra C. De forma resumida, diga em uma frase o que o parágrafo quer transmitir. A falta de esperança do A povo falta de esperança quando para se o trata país. do assunto de um país melhor. Isso, Professor. muito bem.
Oi. Maria Clara não tá conseguindo assistir a aula, não, porque o áudio dela não tá pegando de jeito nenhum. Maria Clara Poxa, Maria Duarte. Clara. Você nem vai ter como acompanhar a live ao vivo, mas a aula está sendo gravada, viu? Eu acho que é porque ela não ativou o som quando ela entrou. Isso acontece muito. Ajudem-na Não é aí, por Clara de favor, Melo, não, pessoal. é a Clara Duarte, a outra. Ajudem-na, por favor. Vê se vocês conseguem ajudá-la aí. Letra D. Quais são os Avisa três ela para ativar o tipos? áudio na hora de entrar. Quais são os três tipos principais de parágrafos em um texto dissertativo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso, introdução, desenvolvimento e conclusão. Muito bem. Letra E. Quais são as principais partes que envolvem a construção de um parágrafo? Eu coloquei introdução, desenvolvimento e conclusão também. Também, mas essa introdução, vamos trocar por frase núcleo ou tópico frasal, para a gente reforçar essa ideia de que o parágrafo tem que ter essa frase núcleo, esse tópico frasal. Tem que ter o tópico frasal, o desenvolvimento e a conclusão. Certo? Certo. É, Próxima página. Professor, Oi. na B, é correção, coerência e apresentação de quê? Tem uma nova informação sobre o tema. Ah, tá bom. Geralmente, podemos começar a escrever um parágrafo da seguinte maneira. Letra A. Fazemos uma afirmação ou negação, incluindo o assunto proposto. A partir dessa frase que a gente apresenta, utilizamos exemplos para justificar o porquê dessa nossa afirmação ou dessa nossa negação sobre determinado assunto. Deixa o Leia senhor o entrar. parágrafo que aborda, estou na segunda parte do material aqui, ó. Leia o parágrafo que aborda o uso excessivo dos jovens pela tecnologia. Professor, o Luciano está querendo entrar. Quem? Luciano. Luciano saiu de novo. Luciano, a internet dele deu praga. Admitir, Luciano. Caiu a internet dele. E porque ele não apanha. Quem lê para mim, pessoal? Quem lê Eu para leio. mim esse parágrafo aqui? Eu quem? A internet hoje está se Ítalo. apaixonando, viu? Uma Leia aí, pesquisa Ítalo. feita em Flandres, na Bélgica, com 1.656... Não, Ítalo, não. Já é na Não é isso, segunda parte do material aqui, ó. O uso exagerado da tecnologia pelos jovens no Brasil. É o parágrafo. O uso exagerado da tecnologia pelos jovens no Brasil ultimamente, é fácil perceber que os jovens utilizam excessivamente a tecnologia. Nas ruas, nota-se muitos deles andando sempre conectados com fones, indicando que, na outra ponta desse fio, há um celular ou algum aparelho eletrônico, provavelmente ligado à internet. A tecnologia está tão presente na vida dos adolescentes que até em sala de aula dividem a atenção entre o aprendizado e a distração oferecida pelo mundo virtual. Para aí, por favor, Ítalo. Então, olha só. Olha só. Nós temos aí uma dissertação sobre o tema o uso exagerado da tecnologia pelos jovens no Brasil. Então, ele iniciou a introdução afirmando que é possível, é fácil perceber que os jovens utilizam excessivamente a tecnologia. Então, essa primeira frase aí que está grifada é o meu tópico frasal, tá? Se você tiver com material impresso, puxa uma setinha e coloca aí, é o tópico frasal ou frase núcleo, tá? Depois disso, ele vai desenvolver, que é quando ele diz que nas ruas é observado muitos deles andando sempre conectados
com fones, indicando que na outra face desse ponto há um celular ou algum aparelho eletrônico, provavelmente ligado à internet. E aí ele finaliza. Qual é a conclusão desse parágrafo? Dizendo que a tecnologia está tão presente na vida dos jovens, dos adolescentes, que até em sala de aula dividem a atenção entre o aprendizado e a distração oferecida pelo mundo virtual. Então, eu tenho aqui a minha introdução, né? Então, qual é a sua função? Qual é a sua atividade? Qual é o seu dever? Continuar a desenvolver o tema, certo? Construindo os outros parágrafos. Aí diz assim, ó, observação. A partir do que foi afirmado inicialmente, que ultimamente é fácil perceber que os jovens utilizam excessivamente a tecnologia, foram utilizados exemplos para justificar essa frase e conseguir construir um parágrafo de forma coerente. Agora é com você. Leia a frase afirmativa e continue a escrita dando exemplos para justificá-la. Aí eu tenho aí outra frase. Quem lê para mim? Porque ninguém não sabe de nada que vem de só Deus sabe. Entretanto, é fato que os jovens prejudicam-se na sua vida pessoal e social devido ao uso exagerado da tecnologia. Então, você vai continuar essa parte mostrando aspectos de como a tecnologia prejudica, se for usada de forma exagerada, os jovens. Já na outra parte, diz assim, no entanto, além dos aspectos negativos, as novas tecnologias também apresentam um lado positivo. Então, aqui, você já vai mostrar o contrário. Você vai mostrar informações de que a tecnologia, ela não só prejudica, como ela também colabora, ela favorece a aprendizagem, as relações sociais dos jovens, tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Vocês vão continuar aqui o texto. Nesse primeiro parágrafo, que vocês estão continuando, vocês vão apresentar os pontos prejudiciais do uso exagerado da tecnologia na vida dos jovens e no próximo parágrafo, os pontos positivos. Bom, pessoal, vocês façam a atividade, me mandem por foto pelo WhatsApp, tá legal? Para eu ver que vocês fizeram. E eu já vou colocar uma pontuação para vocês. Oi. Quem fez pelo Word, como é que faz para mandar para o senhor vir? Pode mandar pelo WhatsApp também. É porque vai ficar uma desorganização da moléstia. Então manda uma foto. Só para eu confirmar que você fez. Tá bom? Assim. E aquela redação sobre como combater as pandemias? Próxima semana eu divulgo as notas. Certo. Pessoal, obrigado. A aula vai encerrar agora, de 9h40, não é isso? Obrigado pela participação de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, lindo! Grande abraço, tchau, até a próxima. Obrigado pela participação. Tchau, professor. Eita! Tchau. Comentem lá no grupo as questões com os colegas que não puderam participar. Tchau, tchau. Luísa, quase que eu morri de coração agora. Tchau, professor. Vixe, mano. Tchau e obrigado. Tchau, professor. A MS.